Boa noite, pessoal. Boa noite, torcedor bicolor, né? Nós vamos agora começar o nosso vídeo de pós-jogo, né? Saudações aí ao Alves Celeste, né? A gente estava confiante sobre o resultado de uma possível vitória, né? Nessa noite aí, entre Paysandu, né? E o nosso adversário, né? Que foi o Atlético Goianiense, né? Que é um clube, né, galera, que tinha um retrospecto de não perder na Cruzul. Infelizmente, se manteve essa situação de não perder na Cruzul, né? E conseguiram sair com um empate, né? Infelizmente, levaram esse ponto para Goiânia aí. E a gente não deveria ter permitido que isso acontecesse, né? Tá? Eu acho que o Paysandu, no início, o Paysandu jogou um primeiro tempo irreconhecível dentro da Cruzul, né? Um primeiro tempo que a gente tem muito que comentar, né? Que realmente não foi satisfatório, né? E, cara, depois que o Paysandu tomou o gol, que o Paysandu acordou para a vida, né? Acordou para a gravidade do que estava acontecendo na partida, entendeu? Eu acho assim, a gente vai comentar a escalação do Claudinei, né? Que, por exemplo, na minha visão, eu fiz um pré-jogo, quem acompanhou meu pré-jogo aí, viu, que escutou, na verdade, viu, né, no nosso vídeo, que eu tinha a ideia de que ele entraria com o Thiago Heleno, né? Eu pensei que ele entraria com o Thiago Heleno, ele entrou com o Novídio, né? Ele entrou com o Novídio. O outro zagueiro que para mim entrou junto com o Novídio não é para mexer, entrou certo, né? Mas isso aí é escolha do treinador, pessoal. Eu entendo, né? O Novídio vinha jogando, ele não comprometeu, não achei que ele comprometeu, certo? A gente vai falar um pouco aqui de arbitragem também, mas a gente vai chegar lá, né? Então na escalação ele entrou com o Novídio ao invés de Thiago Heleno, como eu havia comentado, certo? No meio-campo eu acertei o meio-campo do Paysandu, né? Quem for olhar lá o nosso pré-jogo vai perceber que pelo menos nas peças principais eu acertei, que foi o Vilela, né? E o Denner, né? Que entrou jogando, né? Que era o que eu faria, né? Como treinador do Paysandu. E a minha surpresa no ataque pelo lado direito foi tudo certinho. Rossi, como eu havia dito, né? Só que na minha visão, ele teria que colocar o Marlon, né? Aproveitar o bom momento do Marlon, começar com o Marlon. Mas ele optou pelo Garcês, né? Ele optou pelo Garcês, se eu não me engano, foi o Garcês que entrou jogando, né? Salvo algum engano aqui, deixa nos comentários aí se tiver algum equívoco, né? Ele optou entrar pelo Garcês, já que o Garcês não jogou a partida anterior, né? Contra o se eu não me engano, o Avaí, né? Que o Paysandu empatou em 0-0, né? Então, o Paysandu, cara, no começo do jogo, entrou meio que perdido. Por quê? Devido a essa parceria de ataque entre Garcês e Rossi, o Rossi entrou meio que pela esquerda, né? E o Garcês pela direita, né? Acho que foi isso, né? Eu creio que tenha sido isso que ele fez ali, né? O que não deu certo, que não, a princípio não deu certo. E depois que o Paysandu toma o gol de 1-0, né? Que o Atlético Goianiense abre o placar, né? Eles invertem esse posicionamento, né? E o Paysandu começa a encontrar ali, né, nessa modificação de posicionamento, uma estratégia melhor para chegar ao ataque, né? O que fez com que o Paysandu começasse a partir daí pressionar, né, e tentasse chegar, né, ao gol de empate, né, que não demorou muito a sair, né? O Paysandu, graças a Deus ali, né, empatou numa jogada pela direita, né? Uma jogada pela direita, que foi um lateral, né? A galera gosta de chamar de latereio, né?
onde o Brian, que foi uma das modificações também, eu entraria de cara com o Edilson, eu disse no pré-jogo isso, que eu entraria com o Edilson, é incontestável a presença do Edilson, eu acho que o Brian, apesar de ele não ser um jogador, na minha visão, que não possa ser aproveitado, ele tem as suas qualidades, né? Mas o Brian não entrega o que o Edilson entrega, principalmente apoiando o ataque. Beleza, pessoal? Então, o Brian foi lá, cobrou, né, o latereio, né, teve uma casquinha, né, não me recordo agora o jogador que fez essa casquinha, e a bola sobrou ali para o Rossi, dentro praticamente entre a pequena área ali, né, entre o limite da pequena área e a grande área, né, e a área da grande área, e quase ali em cima da marca do pênalti, né, na minha visão foi isso. E aí bateu no canto ali, surpreendendo o goleiro, né, e toda a defesa ali do Atlético Goianiense, 1-1 o jogo, né? O Paysandu empatava ali ao fim, praticamente, do primeiro tempo, se eu não me engano, aos 41, e saiu esse gol do Paysandu, né? Quando a gente estava ali se acostumando com o placar de uma virada de tempo, né, de um intervalo em 1-1, veio a lambança, né? Aí vamos falar de arbitragem, né? Vamos falar aqui da arbitragem, né? Uma arbitragem confusa, né? Uma arbitragem de um cara inexperiente, que para mim eu acho que ele nunca apitou um jogo de um time de massa, porque estava completamente perdido, né? Fez uma cagada, porque para mim, na minha visão, aquilo não foi pênalti, né? O Vilela, que foi o autor, né, da penalidade, o que ele fez ali? O que aconteceu naquele lance? Ele estava numa disputa por espaço com o atacante, onde, para tomar a frente do atacante, ele fez um jogo de corpo e o braço ficou estendido por volta do pescoço, né, do atacante. Porém, ele não fez o movimento de puxar. Ele coloca o braço para impedir que o atacante vá para trás, né? Que o atacante vá de costas para o gol e faça aquele giro, né? Ele fez isso. E nisso que ele faz isso, ele tenta tomar a frente. Nesse movimento de tomar a frente, o atacante está indo para trás. Então, o atacante perde a referência e cai, na minha visão. E o jogador do Paysandu sai pela frente. E o juiz, que naquela situação, dá para ver, pessoal, que ele faz assim. Nada, segue o jogo. Aí, se a gente for olhar, já tem áudio do VAR aí, pessoal, tá? Já tem áudio do VAR rolando aí. E para quem não sabe, o árbitro do VAR era o Marcelo de Lima Henrique, certo? Por sinal, meu xará, né, Marcelo, beleza? Ele, a princípio, disse que não havia sido nada, que não tinha ocorrido nada, tinha sido um lance de jogo, certo, pessoal? Então, um lance de jogo, cara, um lance de jogo. Aí ele não satisfeito, né? Inclusive tem uma fala do árbitro de campo dizendo assim: veja o que você vê para mim aí, veja o que você encontra para mim. Ou seja, escavaca aí, procura, congela, gira, pega a câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, vê o que você me dá. Como que cobrando, né, do VAR uma atitude infracionária do Paysandu, pô. Uma arbitragem tem que ser imparcial. Isso aí foi arbitragem imparcial, né? Eu não vejo dessa forma. Tá entendendo? A gente vai falar de má fé? Cara, a gente não sabe, né? Mas esse árbitro, como é que o cara abre o braço, manda o jogo seguir, monta a barreira para ser cobrada uma falta que rolou logo em seguida, e no meio dessa montagem de barreira e autorização da cobrança da falta, ele vai por VAR sendo chamado pelo Marcelo de Lima, dizendo que o Marcelo está pedindo para ele revisar o lance, por conta de um possível pênalti, onde, cara,
ele já vai meio que ditando, né, no ouvido do árbitro, ele vai meio que cantando o beabá aqui no ouvido do árbitro até o cara chegar lá. E ele ainda pede pro cara ir caminhando. Ou seja, o tempo do jogo para ele é merda, né? Embora a gente tenha até meia-noite para ficar aqui, o torcedor vai ficar aqui até meia-noite, para que a gente possa concluir aqui a nossa análise, né, pessoal? Porque VAR para mim não é comentário, VAR para mim não é o que a gente está fazendo aqui, resenha. VAR para mim é você dizer, vai analisar e tire suas próprias conclusões, você é o árbitro de campo. Isso que tem que acontecer. Cadê o presidente de arbitragem para vir se pronunciar? E aí entra a figura da diretoria do Paysandu para cobrar, né, um esclarecimento do porquê toda essa resenha contra o Paysandu. Do porquê toda essa resenha. Mas não vamos se aprofundar nisso aqui. A justiça já está... A justiça vai ser feita de alguma forma, melhor dizer. Aí, como se não bastasse o pênalti, o jogador dos caras, do adversário, bate, cobra o pênalti e o goleiro do Paysandu defende. E aí ele manda voltar, alegando que o Ricardo Henrique, Reginaldo Ricardo Henrique, né? O jogador do Paysandu tinha invadido antes da cobrança. Certo? Tinha invadido antes da cobrança e cortou a bola para escanteio, então ele mandou voltar a cobrança. Pessoal, para um cara que já deu um pênalti duvidoso, polêmico, só faltava ele bater o pênalti para os caras. Me perdoem, não tem como eu achar de outra maneira isso aqui. Só faltava ele pegar a bola e dizer, não, deixa que eu bato para vocês. Porque, meu amigo, eles tiram todo o mérito do goleiro do Paysandu, que não se adiantou. O goleiro do Paysandu fez uma belíssima defesa na cobrança de pênalti, salvando o que seria o segundo gol, ainda no primeiro tempo, isso no finalzinho. E aí, pessoal, o que acontece? Volta a cobrança, muda-se o batedor, que foi o Marcelinho, o autor do primeiro gol deles, bateu, fez o gol e decretou a vitória do Atlético Goianiense no primeiro tempo. Daí não deu tempo para mais nada, nem recuperar o tempo que ele gastou nessa lambança toda, ele fez. Ele teve a hombridade de fazer, que foi devolver para o jogo o tempo que ele deixou o jogo parado. Sem contar nas outras faltas, falta que não tinha nada a ver, ele dava, as que era para ele dar, ele não dava, ficava picotando o jogo bola mais parada do que rolando, né? E o Paysandu precisando da vitória e ele prejudicando a equipe. Aí o que acontece? Findou-se o primeiro tempo, o Paysandu vai para o intervalo, né? E ao retornar do intervalo, com menos de 1 minuto, ou menos de 2 minutos, eu sei que o gol do Paysandu foi um gol relâmpago, né? Uma jogada trabalhada pela esquerda, dessa vez, né? A bola passou, né? E sobrou, né? Chegando ali pro jogador do Paysandu que tinha acabado de entrar na partida, né? O Anderson Leite, né? O Anderson Leite chapou no canto esquerdo do goleiro, que chegou atrasado, e o Paysandu empatou a partida logo no início, né? Logo no início ali do segundo tempo, o minuto do gol foi aos 47, né? Que já que o segundo tempo começa 45, né? Aí 46, 47 é seguido, né? Vai embora até os 90 minutos. Beleza? O Paysandu empatou a partida. E daí um jogo muito aberto, né, onde o Paysandu criava as melhores oportunidades, chutava bolas para fora, né, perdemos algumas oportunidades, algumas defesas do goleiro adversário, mas até o momento em que o Marcelinho, atacante do Atlético Goianiense, estava em campo, ele deu trabalho, né, depois cansou, foi substituído,
certo? E o jogo foi caminhando assim até o final, né? O Paysandu no decorrer da partida fez uma substituição, né? A entrada do Benítez, a saída do Rossi, né? Que sentiu, aparentemente sentiu, mas eu creio que ele não podia jogar o jogo todo mesmo, então aquilo foi meio que uma maneira dele parar um pouco o jogo, né? Meio que aparenta ter sentido, mas eu creio que não seja nada grave, tomara que não seja nada grave, que ele possa estar atuando na próxima partida, que a gente vai já falar dessa próxima partida aqui, né? Entrou o Benítez, né? Aí sim ele colocou o Marlon, então ele tirou, né? Ele tirou os nossos atacantes, os dois atacantes foram substituídos, né? O Garcês, se eu não me engano, né? Saiu para a entrada do Benítez e o Rossi saiu para a entrada do Marlon, se eu não me engano, né? Se tiver alguma coisa diferente aí, vocês deixam no comentário aí, tá, pessoal? Eu ainda tô aqui com essa derrota, com esse empate que para mim foi derrota. O Paysandu tinha que ganhar esse jogo, eu tava tudo aflorando aqui ainda, e ainda tô muito chateado, né, com essa questão com essa questão desse empate aí que amargo para nós, né? E aí findou-se o jogo nesse placar, não vemos mais alterações no placar, né? E o Paysandu somou um ponto, estava com 14, agora está com 15, né? A gente tem que aguardar agora secar os adversários, ligar o Mundial, né? O secadorzinho lá, né? Contra o Atlético, né? O Atlético que vai a campo amanhã contra o Avaí, nosso adversário da semana passada, né? Nosso adversário passado, certo? Onde, né, a vitória do Avaí bota o Avaí novamente no G4, né? O Avaí, né, se mantém no G4 com essa vitória em cima do Atlético e segura, né, esse ímpeto de recuperação que o Atlético está criando. O Atlético está vindo bem. A mesma reação que o Paysandu está fazendo, praticamente o Atlético está fazendo. Então a gente tem que secar esses times, como Amazonas, Atlético, né, Volta Redonda, né? Essas equipes elas não podem pontuar, principalmente nessa rodada que a gente pontuou somente um ponto em casa. Agora olha a minha preocupação, porque o Paysandu joga 2 partidas fora. Uma partida contra o líder, Coritiba, né? Tá? Uma partida contra o líder, Coritiba, e uma partida, pessoal, contra o Amazonas. Para mim, dá para ganhar tranquilo contra o Amazonas. O problema é essa partida contra o Coritiba. Se a gente conseguir beliscar mais um ponto, beleza. Se ganhar, melhor ainda. Mas tem que todo cuidado é pouco. Os caras estão brigando pela liderança do campeonato. Eles vêm forte, eles vêm para cima, vão jogar em casa. A gente não sabe se a gente vai contar com o Rossi, né? Nós não sabemos. Esse jogo ele vai ser no sábado, né? Às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, desculpa. Às 6h30 da noite, certo? E esse jogo ele está marcado, deixa eu ver aqui, para que estádio, deixa eu ver se eu consigo aqui saber em que local essa partida está marcada, mas depois quando a gente for falar dessa partida especificamente, eu volto a esse assunto com vocês, ainda não estou identificando aqui. Mas provavelmente vai ser na casa mesmo, no campo do Coritiba ali, né? Então, pessoal, a gente tem o Atlético que joga amanhã, né? O Atlético que, por não ter jogado ainda, está com 15 pontos, o Atlético, né? O Atlético está com 15 pontos. A gente torce para que o Atlético não pontue, né? Para que o Atlético não pontue. Botafogo, que também tem 17 pontos, não pode pontuar, certo? Botafogo não pode pontuar. Tá legal? Além do Botafogo, nós temos a Ferroviária, que empatou o seu jogo, tá com 18 pontos, né?
tá? O Operário também com 18 pontos, já jogou, tá? Assim como o Criciúma, tá? Com 20. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então a gente tem que... Quem joga ainda, que precisa a gente, que interessa pra gente? Atlético, Volta Redonda e Amazonas. Todos eles ainda jogam na rodada. Perfeito? Então, a gente tem que torcer para essa galera não pontuar, porque nós vamos enfrentar 2 partidas difíceis fora de casa, né? E o Paysandu, que vive uma boa fase, um bom momento, vamos dizer assim, teve um tropeço, porque esse empate não é bom pra gente, esse empate nunca foi bom pra gente, né? E assim, cara, vamos lutar, né? A gente não vai jogar toalha, mas vamos lutar. O Paysandu precisa se recuperar. E tem que ir pra cima do Curitiba, te respeita, mas a gente não teme. Tem que jogar futebol, né? Beleza? A camisa do Paysandu é pesada o suficiente para ir lá em Curitiba e ganhar, né? A gente sabe que lá, essa época do ano tá frio, né? Tá frio. E com todas as adversidades a gente tem que ir para cima, não tem jeito, né? Porque vamos imaginar que o Paysandu vence o Curitiba. O Paysandu vai a 18 pontos. Se o Paysandu for a 18 pontos, o Operário não vencer sua próxima partida, ou a Ferroviária não vencer sua próxima partida, a gente vai ficar com esse mesmo número de pontos deles e vai torcer para no saldo de gols ou no critério de desempate, eu não sei qual é o critério agora, o primeiro, eu não sei se é confronto direto, se é saldo de gols, né? Nesse critério de desempate, a gente vai torcer ali para a gente ficar na frente deles. E ficando na frente deles, o Paysandu pode beliscar uma 14ª colocação aí, né? E isso vencendo o Curitiba. O jogo é difícil, mas dá para acontecer. Beleza, pessoal? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, esse é o nosso pós-jogo. Eu vou ficando por aqui, né? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, né? A gente está começando um canal aqui para desabafar, para conversar com você, para falar tudo sobre a nossa paixão, né? Que é o Paysandu. Por isso que o nome do canal é MB Paixão, né? Que MB, que sou eu, né? Marcelo Bruno, sou eu, MB. E paixão é o que todos nós sentimos pelo Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia, o maior time do norte e centro-oeste do Brasil, certo, pessoal? Então, bora pra cima, me acompanha nessa jornada aí que está iniciando, né? A gente já teve um canal lá atrás, o canal foi abandonado, perdemos o domínio dele, e aí hoje a gente está reiniciando nossos trabalhos com esse canal novo aqui, e eu queria que vocês me apoiassem, eu queria que vocês aí se inscrevessem se vocês chegaram aqui. Eu queria que vocês deixassem um like de vocês, né? Que cada like aí que a gente for vencendo, que a gente for alcançando, que a gente for ganhando de vocês, vai nos engajando cada vez mais, vai nos motivando para que a gente venha sempre aqui trazer o melhor, né? Trazer o melhor para que o melhor da Amazônia cresça e apareça, né? Porque a gente quer que o Paysandu se torne, além de grande, um gigante. Já somos o maior do Norte e Centro-Oeste, agora a gente quer conquistar o Brasil e se caçar o mundo. Beleza, pessoal? Então bora pra cima. Obrigado por estarem até aqui comigo e fui!